Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Yahushua. Para alguns, Yeshua, Yahushua ou Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Shalom, Laila Tov, a todos os irmãos e irmãs desse meu Brasil querido. Hoje nós vamos encerrar a sequência de lives, as quais nós viemos aprendendo que a espiritualidade e Deus, o Criador, existem de fato e verdade. Entretanto, existe um ostracismo que vem de uma maldade e uma perversidade humana que engana, cega, deixa surdo, deixa paralítico, deixa morto. Em nossas ações, consciência, faculdades mentais, propositadamente, para não nos levantarmos como pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Um dia, Jó disse: antes eu te conhecia, ó Senhor, só de ouvir falar. Mas agora, de contigo andar, agora eu lhe conheço de ver, de sentir a tua presença. Talvez nós, crentes de um modo geral, de todas as religiões e denominações neste país chamado Brasil, tenhamos conhecido um Deus apenas dentro das páginas de um livro chamado Bíblia Sagrada. Mas um Deus constituído, formado, sintetizado, elaborado e pintado pelas mãos dos homens. Um Deus que me parece que está apenas lá em cima, no trono, vendo os homens maus fazerem tudo o que querem com as pessoas aqui embaixo. Mas essa não é a verdade. Vamos então aprender que Deus, Ele nos olha, Ele ouve as nossas intenções, orações, petições e nos dá a graça de agirmos, nos dá as ferramentas, nos dá poder, autoridade e inteligência para agirmos com fé, com obra, com dinamismo e com coragem. O capítulo 6
7, 8, 9 e 10 do livro de Esther. Nos ensina a vivermos pela então chamada fé. Essa fé que move o mundo, esta fé que nos transforma em pessoas corajosas, dinâmicas e cheias do poder do Pai. O capítulo 6 de Esther vai nos ensinar que Ramã é forçado a honrar Mordecai. Em nossa última live, nós aprendemos que Esther agiu com paciência no tempo de Deus, orou, jejuou, exerceu a fé e exerceu as obras, a prática da fé. Ela foi instruída por Deus, ela foi instruída pelo seu assessor, pelo seu tio Mordecai. E ela buscou a Deus. E Deus deu planos, estratégias, ao ponto dela dizer: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ato de coragem, ato de fé, loucura. Ou é tudo ou é nada. Mas parado não dá para ficar. Em meio à situação crônica, degradante, em meio à situação irreversível aos olhos dos homens, em que mais tarde, amanhã ou depois, sendo ela descoberta como uma judia, também iria morrer pelo decreto do rei. E o seu povo iria morrer. Ramã, então, ele fica empolgado porque ele recebe o convite para jantar com o rei e com a rainha. Em sua mente, ele acha que está sendo convidado para ser promovido, honrado ou condecorado. Tudo estava armado, esquematizado. Até que, no capítulo 6, nós lemos o seguinte: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai. Por isso, nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai
na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, pressupondo que o rei estava falando dele mesmo, ali na sua presença. Ramã achava que o rei estava preparando uma surpresa, uma bonificação, uma premiação, uma honra, uma gratificação, uma promoção a ele. Então, da mesma forma em que ele desejou tudo de bom para ele, ele diz, respondeu ao rei: quanto ao homem, a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado. E tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, vamos, agora vai. Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que coisa nenhuma que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha acontecido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. A lei do retorno, com a providência de Deus, intervenção divina, acontece exatamente no momento, no tempo, no espaço-tempo, na hora do dia, no minuto, no segundo, em que o próprio Ramã, estando lá no pátio, apressado, angustiado, desejoso de ir falar ao rei, de ir pedir a cabeça de Ramã, de Mordecai, porque ele havia preparado a sua forca na porta da sua casa. Note bem que Ramã não era um soldado raso qualquer. Ramã era praticamente ele era o primeiro-ministro do rei. Ramã era um homem de muita influência, de muito poder, de muita credibilidade, um homem culto, inteligentíssimo e que articulava e também criava
as leis ajudavam no suporte jurídico do rei Assuero entre os persas. E foi ele quem criou a lei de pena capital para destruir e matar o povo judeu, consequentemente a Mordecai. Porque Mordecai, você sabe da história, não se prostrou, não adorou a Ramã como se ele fosse um deus, da maneira que ele queria ser adorado, venerado perante o povo. Então, nesta noite em que Ramã, convicto de suas estatísticas, convicto de sua certeza, convicto de seus planos e projetos e armadilhas e propósitos de matar Mordecai no dia seguinte pendurado em uma forca, pelo ódio, pela xenofobia, pelo racismo, pela discriminação, pelo preconceito que o seu pai e seus descendentes já tinham contra o povo judeu. O rei Naamã no pátio, tudo estava encaminhado, tudo estava certo, o edito já estava assinado pelo rei, porque Naamã, em suas reuniões, nos seus quóruns, com o rei e os seus assessores e outros políticos, havia convencido o rei Assuero de matar o povo judeu, alegando que era um povo insubordinado, um povo que não respeitava a honra, o nome, as conquistas, o poderio, a inteligência, a autoridade do rei Assuero e de seu povo. Deveriam ser mortos, dizimados. O rei havia assinado já o decreto e espalhado, porque em cima da morte do povo judeu, Ramã garantiu tesouros, dinheiros, patrimônios do povo para os tesouros do rei. Mas nesta noite, diz a escritura do livro de Esther, que o rei não conseguiu dormir. Então, ele pediu para, antes de tentar pegar no sono, ele pediu para ler os feitos, as crônicas e os acontecimentos do seu livro. Tipo, vamos ver o que aconteceu durante esses dias e durante esta semana. E neste momento, diz a Escritura que eles leram o feito que Mordecai fez por salvar a vida do rei, denunciando e delatando os planos de 2 soldados que iriam matar o rei Assuero. E o rei Assuero pergunta aos seus escribas, aos seus assessores, e o que fizeram com o tal Mordecai? Qual foi a gratificação que deram para Mordecai? E disseram ao rei Assuero: nada. Nem um brinde, nem um prêmio, nem uma compensação, nem um bônus, nem uma promoção, nem uma ajuda, nem um muito obrigado. E imediatamente, quando o rei fica sabendo disso, porque a vida do Assuero, de fato, esteve nas mãos de Mordecai. O rei Assuero teve muitas pessoas ao seu redor, muitos assessores, muitos ministros, muitos príncipes,
muitos homens de grande influência política, muitos reis derrotados e submissos ao seu império, desde a África até a Índia. Então você imagina que tantos povos, nações, clãs, pessoas, tribos, aldeias e outros impérios nunca tiveram em suas mãos a oportunidade e a vida do rei Assuero. Mas Mordecai, que para aquele povo era um nada, era um simples escravo de um povozinho chamado judeus, de um povo dominado. Um homem só teve a vida, naquele tempo, do homem mais poderoso em suas mãos. E este homem salva a vida do homem mais poderoso, entregando e mostrando provas ao rei Assuero e aos seus militares, aos seus investigadores. E o processo é arquivado, e o rei não consegue dormir e pede para ler os feitos que foram escritos. E neste dia, por providência divina, aparece e se lê o feito de Mordecai. Presta bem atenção numa coisa. O apóstolo Paulo, ele vai escrever no livro aos Gálatas, capítulo 6, e versículos 7, 8 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, plantar, isso também ceifará, ele colherá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, plantar, isso também ceifará, ele vai colher. Jesus também diz, e está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12 e versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que você desejar para o teu próximo é como se você desejasse para você mesmo. O que você deseja para o teu próximo? Para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu filho, para o teu amigo, para o teu inimigo. Você deseja tudo de bom, assim como você quer para você quer para o seu vizinho. Você quer talvez um melhor emprego, um melhor salário, uma casa boa, um carro bom, uma vida tranquila, de paz, de saúde, de felicidade, de união e de alegria. Então tudo isso você deseja para o seu próximo também. Isto foi o que o Ramã fez. Quando o rei Assuero pergunta, Ramã, mandou chamar Ramã, que estava no pátio, pronto para pedir a cabeça de Mordecai. Ele pergunta para Ramã, Ramã, o que você acha que se deve fazer a um homem que honrou e salvou a vida do rei? Ramã diz,
Olha, eu acho, majestade, Ramã, presunçoso, achando ansioso que o rei falava dele. Então Ramã diz: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar. Olha, coloca as vestes, o manto real, a capa sobre o ombro desse homem. Ramã achando que era com ele. E o cavalo em que o rei costuma andar, montado nesse cavalo. E tinha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ramã está imaginando que este homem que o rei quer honrar é ele. Então Ramã desejou tudo de bom e do melhor para si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você deve acreditar e crer no Criador de todas as coisas. Você deve acreditar e crer que as suas orações, que os seus sacrifícios espirituais, que os seus jejuns, que as suas intenções, elas de fato são ouvidas pelos céus. Você deve acreditar que hoje você pode estar numa situação miserável, desgraçada, desfavorável, sem perspectiva, sem plano, sem esperança, sem vida, sem saúde, sem casa, sem emprego, sem nada. Você deve acreditar que o amanhã Deus tem coisas inimagináveis preparadas para você. Você deve acreditar e se preparar para a surpresa ou surpresas de Deus em sua vida. E que o inimigo, o seu adversário, talvez o seu patrão, talvez o religioso da sua denominação, que te humilha, que quer a tua cabeça, talvez a sua rival, o seu rival, talvez a sua questão financeira, ou de enfermidade, ou de doença, possa estar cantando vitórias, na certeza que amanhã você vai deixar esse mundo e vai morrer. Talvez o câncer, talvez o Covid-19, talvez o AVC, talvez o seu parente entubado, talvez o seu parente em coma. Talvez os laudos médicos, as certezas médicas podem estar dizendo para todo mundo que amanhã você não está mais nesse mundo. Como Ramã acreditava que ao amanhecer do dia, Mordecai seria enforcado na forca que ele mesmo preparou. Não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também irá colher. O Espírito Santo de Deus nos diz neste momento a todos os brasileiros e brasileiras que aquilo que os políticos, aquilo que os advogados, aquilo que os delegados, aquilo que os magistrados, aquilo que os senadores, aquilo que Rodrigo Maia, Bolsonaro, Lula, Michel Temer, Dilma, Fernando Henrique, aquilo que os prefeitos, os governadores,
os vereadores, os deputados federais, estaduais, aquilo que os padres, aquilo que os pastores, falsos, medíocres, hipócritas, perversos, amantes do dinheiro, amantes da riqueza, dos patrimônios ilícitos, fizeram com você, com a sua família, com os seus antepassados, fizeram com o Brasil. Aquilo que eles plantaram, eles irão colher num tempo breve. Porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai plantar. Se plantaram miséria, desgraça, fome, dívida, desemprego, pessoas nas ruas sem moradia, aluguéis caríssimos, se plantaram juros, tributos, contas de água, de luz, se privatizaram, terceirizaram tudo, se plantaram incêndio, desmatamento, interesse em lucro, se plantaram fome e miséria nesse país, se plantaram doenças, se plantaram Covid, se plantaram H1N1, se plantaram dengue, chikungunya, zika, se plantaram febre amarela, se plantaram sarampo, se plantaram tantas doenças, tantas moléstias, tantas dores, se plantaram tantas violências, alimentando o tráfico de drogas, se plantaram tanta violência, deixando as leis brandas para marginais e delinquentes na cadeia, nas cadeias e penitenciárias, via a brechas e benesses e demoras no Código Penal, eles irão colher. Porque Deus é um Deus que não dorme e não tosqueneja. Se plantaram mentiras e fábulas, idiotices, crendices e mitologias na sua mente evangélico, na sua mente católico, para tirar o seu dinheiro e construírem as suas grandes empresas, as suas megas empresas, as suas multinacionais, com logotipos de denominação evangélica e instituição, construindo templos caríssimos, bilionários com o seu dinheiro. Aproveitaram e estão aproveitando disso. Eles vão colher toda a maldade, toda a dor, toda a fome, toda a tristeza, todo o desespero que você vem de seus antepassados sentiram e você e sua família vem sentindo esse ano todo. Escândalos, falta de amor ao próximo, desrespeito para com Deus. Nesse caso, Ramã usou de meios estratégicos e perversos, se apropriando das leis, usos, costumes, tradições dos persas, do seu povo, mas a vaidade e a ganância, com propinas, dízimos, lava-jatos, friboi, JBS, Odebrecht, impostos, tributos, dinheiro para o tesouro público, para a casa da moeda do rei Assuero, num julgamento perverso e sem consulta pública, ditatorial, estadista, vaidade e condenação a um povo sofrido, mas a um povo escolhido de Deus, o povo judeu. Portanto, Ramã vai provar da lei do retorno, como diz e como disse Jesus. E aqui cabe muito bem o não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Quando Jesus disse isso, ele não está dizendo que nós não podemos julgar. Presta atenção. Não julgueis para que não sejais julgados,
Porque com o mesmo peso, com a mesma medida em que você julga o teu próximo, você será julgado. Ele está dizendo que a pessoa que é corrupta, que é falsa, que é hipócrita, a pessoa que rouba, não tem moral, não tem decência para julgar um ladrão. Você entendeu? Então, como Ramã era falso, hipócrita, ruim e perverso, ele vai ser julgado com a mesma medida, com o mesmo castigo e punição que ele desejou que Mordecai fosse julgado e condenado. Sem oportunidade de defesa, de comunicação e de conversa. Deus, a espiritualidade, entra em ação e naquela mesma noite, um dia antes do Ramã enforcar Mordecai, na forca que o mesmo estalou, em frente às suas dependências, à sua mansão, a espiritualidade incomoda o rei e o faz ler os acontecidos feitos nos últimos dias. Deus entrou com ação nesse momento, em caráter de extrema urgência. Porque Mordecai e Ester não somente oraram e jejuaram, mas agiram com as situações, espertezas e coragens, e com coligações de pessoas leais, fiéis, justas de caráter. Os servos, os eunucos, os pajens de Ester. Mesmo correndo os dois o risco eminente de morte, eles agiram pela fé e também pela razão para alcançarem o objetivo de salvar toda uma nação. Não ficaram só na oração, sem ação, na fé, sem obras. Eles foram inteligentíssimos, claro que com a orientação de Deus, claro que com a oportunidade que a vida lhes deram. E a vida, às vezes ou sempre, nos dá oportunidades que parecem ser péssimas, horríveis, situações de decadência, de dor, de tristeza, de depressão, de desemprego, de fome, de miséria. E parece que o universo, nesse momento, ele está conspirando contra nós. É como se Deus estivesse surdo, mudo, não olhando para você e nem para as suas orações. Acontece que tem algo interessante aqui. Eles não ficaram só na oração falando com Deus. Eles não só jejuaram. Há quanto tempo o Brasil diz que é um país católico com 6 bilhões de católicos? Há quanto tempo o Brasil diz que é um país protestante, evangélico, cristão, um país com os judeus, um país de fé, um país místico? Há quanto tempo tantos religiosos com as suas crenças e rituais? Uns vão na igreja, outros na sinagoga, outros na mesquita, outros vão nos seus centros clamar por paz, outros vão pedir a Deus segundo o conhecimento da Bíblia, outros vão pedir para Deus segundo o conhecimento da África, com os seus espíritos, com as suas entidades. Mas enfim, todos querem uma coisa em comum acordo: a paz, a união, a prosperidade, a honra, a dignidade de cada ser humano, de cada brasileiro e de cada brasileira. Quando Jonas estava no navio, indo para Nínive, e que a situação, o mar se revoltou, estava açoitando o navio, ali diz que todas as pessoas que estavam no navio, todos os tripulantes, todos os marinheiros e o capitão do navio, todos eles, cada um com a sua fé diferente, com a sua crença, com a sua religião, com o seu ritual. Nesse momento não houve guerra santa,
Não houve você é isso, você é aquilo. Todos temeram pela vida, todos temeram pela morte, todos queriam viver e todos, cada um buscava o seu Deus com fé e com clamor. Mas o Jonas, que segundo o texto de Nínive servia a um Deus vivo, santo e verdadeiro, estava displicente, indolente, estava dormindo como se nada estivesse acontecendo naquele navio. Então desce, o capitão do navio desce e diz: ei, o que você está fazendo aí? De onde você é? De onde você vem? Você não está vendo que estamos naufragando? Estamos sendo engolidos pelas ondas bravias e revoltosas do mar, e você nem sequer para ajoelhar para pedir para um Deus. A mesma coisa somos nós, aqui no Brasil. Nada está bom, e não está mesmo. Não estamos em paz. Para com essa conversa. Jesus vai derramar paz no Brasil, Deus vai derramar os seus anjos, os seus mentores, vamos orar para que a paz venha sobre a nação brasileira, vamos clamar na Avenida Paulista ou na Tiradentes, até o Campo de Marte, numa marcha para Jesus, porque o Brasil é de Jesus. Vamos fazer correntes de orações pela nossa nação, que tudo vai mudar, o amanhã vai ser melhor. É mentira. Nada mudou para melhor. Então, quais são os resultados? Quais são os reflexos? Quais são os extratos brutos dessas orações, desses sacrifícios, dessa pagação, dessa extorsão de dízimos, de sacrifícios, de ofertas, de campanhas, de sobe monte, desce monte, dessas rezas, dessas novenas? Qual o resultado de tudo isso? Desses sacrifícios para uma religião, para uma denominação? Quais os resultados de ir para a rua e agredir um porque o outro é petista, porque o outro é bolsominion, ou porque não pode falar mal do homem? Qual o resultado de tudo isso? Estamos indolentes, mortos. Estamos cegos, surdos, mudos e tapados. Tapados pela política suja brasileira, tapados pela mídia de esquerda, tapados pela imprensa, tapados pelo sistema, tapados pela religião, tanto católica como protestante quanto evangélica. E quem paga o pato é sempre você, o povo, porque eles estão sempre bem. Então, não basta apenas abrir a boca e falar com Deus. Deus não é surdo. Deus, ele é real, ele existe, o Criador. Os anjos são reais, eles existem. Os mentores espirituais são reais, eles existem. Os espíritos de luz, ou anjos, os malach em hebraico, e tem outros nomenclaturas, outros nomes em outras religiões, eles existem. Só que eles nada podem fazer se você não tomar posicionamento e atitude e usar a faculdade mental, o seu conhecimento, a sua esperteza, a sua astúcia e deixar tudo nas mãos de Deus. Nada Deus pode fazer se você não agir. Deus só agiu para salvar toda uma nação judia através não só da oração de Esther, do povo e do seu tio Mordecai. Deus agiu porque eles agiram, eles deram o primeiro passo, fé e obra. E quais são as obras que nós temos que ter mediante a situação do nosso país? Vamos entender isso. Ao lerem o livro que o rei pediu, naquela bendita noite que ele teve insônia, o rei fica sabendo da ação de Mordecai, que salvou a sua vida. E pergunta o que foi feito a Mordecai como gratidão ou recompensa. Nada, diz os servos do rei. Isto causou uma indignação ao rei. E pergunta quem está no pátio. Ramã está no pátio. O rei manda chamá-lo. E veja a surpresa. Ramã quebra a cara, pensando que era ele
o homem a ser homenageado e é obrigado a honrar Mordecai no dia seguinte, com todas as pompas de um rei, ficando assim impedido de matá-lo. Note bem, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, kardecista, você que é budista, você que é Seishonoye, você que é testemunha de Jeová, você que é mormon, você que é da congregação, você que é do candomblé, da umbanda, da quimbanda, você que é judeu, você que é muçulmano e está no Brasil, você que é ateu ou livre pensador, você só vai ver o reino de Deus, o Brasil que o teu tataravô sonhou, o Brasil que você sonhou quando era criança, o Brasil que você almeja para o seu filho e para os seus netos. Você só vai ver as grandezas daquilo e a quem você crê e acredita, aonde você sustenta a sua fé, se você sair da leseira religiosa, se você sair da ladainha religiosa e cair para o mundo real, você só vai ver as grandezas de Deus, a manifestação e a surpresa, o livramento, a intervenção divina que o Brasil tanto precisa quando você acordar da letargia, da mentira religiosa que assola esse país, acordar da letargia, do engano, da arrogância, da soberania, desses políticos falsos e perversos que destroem e matam esse país. Deus não tarda e não falha. Ele não dorme e ele não tosqueneja. Ele age na hora e no momento certo. Se a situação está a mesma e pessoas e sonhos estão morrendo e sendo destruídos, é porque nada estamos fazendo para provocar o socorro da espiritualidade, agindo com fé e prática e obras, como Mordecai e Esther. Mordecai ouve o plano para destruir o rei, passa isso para Esther. Esther fica sabendo, ora a Deus, jejua e elabora um plano para entregar Amã ao rei. A intervenção divina incomoda o rei antes de dormir e ele pede para ler o livro. Isso é a resposta das orações e do jejum de Mordecai, de Esther e do povo. Se nós estamos orando tanto, buscando tanto, jejuando tanto para que o Brasil mude, aonde está Deus? Deus não existe? Ele não é real? Ele é um mito, como em todas as outras civilizações? Quem é Deus para você? O que representa a Torá, a Taná, a Misdrah, a Cabala? O que representa a Sharia? O que representa a Bíblia muçulmana? O que representa a Bíblia cristã, o Novo Testamento? O que representa os sacrifícios, o sangue derramado de Jesus, de Yeshua ou de Yahshua? O que representa o sangue derramado pelos patriarcas, profetas, sacerdotes para você? A Bíblia, então, é um gibi, é um conto de Walt Disney para você. Porque até agora, nenhuma atitude foi tomada correta. Vivemos uma leseira de fé. Achamos que somos alguma coisa e não somos nada. Na verdade, somos um bando de covardes, medrosos, submetidos e conformados à cerveja, à cachaça, ao samba, ao carnaval, ao futebol, a programas de televisão, de entretenimento, a novelas. É isso que nós somos. Então é isso que nós vivemos e é isso que nós comemos, o lixo dos perversos sistemas. Talvez jamais provaremos o melhor e as coisas maravilhosas, a honra de uma nação brasileira, porque somos covardes, quietos, medrosos.
1 Coríntios 2,9, eu estou encerrando. O apóstolo Paulo diz, claro que numa conotação espiritual, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você diz, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Alá, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, eu amo o Papa, eu amo o Padre, eu amo as imagens, eu amo os santos, eu amo o meu bispo, o meu pastor, eu amo Jesus. Será que ama mesmo? Porque se você amasse, você queria todo o bem que você quer para você, todo o reino que você quer para você, toda a paz que você quer para você, você desejaria para o teu próximo. E essa frase, esse clichê de eu amo, já não tem mais nenhum valor para Deus. Porque se nós amássemos uns aos outros no Brasil, não veríamos irmãos e irmãs brasileiros na rua, morrendo de fome ou com hipotermia no inverno, morrendo queimados, como se fossem animais, baratas. Não víamos idosos nem crianças, não víamos esse descalabro, essa discrepância social, racial, xenofóbica, homofóbica, religiosa neste país. Então a verdade é que não amamos ninguém. Essa é que é a verdade. Então, talvez nós jamais, como Paulo está dizendo, nem olhos viram. Se você nunca viu a grandeza, como Jesus disse, vos dou vida e a vos dou com abundância. Talvez você nunca vai ver essa abundância prometida por Deus e por Jesus. Talvez você nunca vai comer o melhor dessa terra. Talvez você nunca vai viver o que você deveria e poderia e está preparado para você viver nesse Brasil. Porque a verdade é que você é um covarde, você é um medroso, você não tem fé, você não tem coragem, você fica quieto, calado, mudo como um morto, deixando políticos e pastores e padres e religiosos pintarem, bordarem e fazerem o que querem. Talvez você nunca vai ouvir as maravilhas da vida e nem jamais entender dentro do seu coração quem é Deus e o que Ele tem preparado para você. Porque Deus não conta com o covarde. Deus não se entremexe numa guerra onde as pessoas recuam, onde as pessoas vão para trás. Primeiro dê o seu passo, para que Deus dê dois na sua frente. O Salmo 23 diz, o Salmo 113, 7, 9 diz que Deus, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filho. Quantos de nós estamos nessa posição? No pó da miséria, no pó do pior salário do mundo, no pó da comida mais cara, dos impostos, dos juros mais caros do mundo. Quantos de nós somos monturos e necessitados? Mas Deus está dizendo que Ele pode nos tirar dessa situação e nos colocar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Quantos homens de bem e de caráter e mulheres devem e deveriam estar muito tempo sentados ao lado desses cargos altos políticos para abençoarem a tua vida social, financeira, trabalhista, justiça, segurança, saúde e educação. Quantos? Se cremos num Deus que tira a pessoa da rua, do monturo do nada, e o coloca em alto as patentes, como ele fez com Mordecai e Ester, que eram nada perante os persas, escravos, judeus. Se cremos nesse Deus, aonde está o efeito prático, real, existente dessa fé? 1 Coríntios 1, 27 e 29,
Paulo diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo para... E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus, para agir no Brasil, Ele conta com você que é humilde de coração, que está sofrendo porque Ele se coloca no seu lugar. Deus conta com você que é chamado de louco, burro, idiota, analfabeto, tonto, bocó, Zé Mané, para envergonhar os que se acham sábios, para envergonhar esses Paulo Guedes da vida, economista, um Fernando Henrique da vida, presidente, sociólogo, para envergonhar um Witzel, governador do Rio de Janeiro, policial federal, juiz federal, homens tão sábios e ao mesmo tempo tão burros, por causa do seu coração perverso, que só querem roubar, e quem tiver que morrer, morra. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você quer permanecer numa posição de fraco, de maltratado, sem casa, sem moradia, sem uma boa educação, sem uma boa saúde, sem um bom atendimento? Você quer continuar sendo manipulado por políticos e manipulado por promessas e manipulado pelas mentiras dos pastores e dos padres? Então Deus diz para você que hoje é a sua decisão. É uma questão de opção. Sofrimento, derrota, é uma questão de opção. Porque quem quer vencer, Deus ajuda quem cedo madruga. Quem quer vencer, Deus se coloca ao lado. E Deus é poderoso para mudar a tua situação. Mordecai vive. E Mordecai é chamado pelo rei. Porque depois de tudo o que aconteceu com Ramã, que ele tem a ciência de que o rei diz na cara dele: então você vai fazer tudo o que você desejou ao Mordecai, porque ele livrou a minha vida. Ramã sai desesperado, vai para sua casa, atônito, não sabe o que faz, conta tudo para sua mulher, para os seus empregados, para todo mundo, que o rei resolve promover, honrar aquele que ele queria matar no outro dia, o judeu. E aí a casa cai para Ramã, e a sua esposa, os seus assessores dizem: se o rei honrou Mordecai, certamente você não vai ter sucesso. Talvez você possa cair também. E a cabeça de Mordecai agora começa a entrar em um pane, um desespero terrível. Mordecai é chamado. Ele vive. Mas antes disso, existe o banquete, o almoço entre o rei, Ramã e Esther. E nesse banquete, o rei diz: então, minha rainha, aqui estou, eu e Mordecai, eu e Ramã, como você pediu. Qual é o teu pedido? O que é que você quer? O que é que você tem? Eu te dou metade do meu reino. E a rainha diz: pois bem, meu senhor, segundo a tua palavra, segundo a sua palavra de rei que não volta atrás, o Senhor me disse que o que eu quero, o que eu tenho, o que eu desejo. Então o que eu quero é que o Senhor puna, enforque e mate o homem que pediu para matar o povo judeu. Eu quero que o Senhor destrua o homem que pediu para matar Mordecai, que salvou a sua vida. E ele diz: mas quem é esse homem? Diga-me logo, diga-me rápido, que eu mando matá-lo agora. E ela disse: calma, eu tenho que te revelar uma coisa. Foi dito, esse homem fez o Senhor assinar um decreto para matar o povo judeu, e eu sou judia. Mas quem é esse homem, Esther? Eis aqui, Ramã, o homem que tramou tudo isso para destruir o meu tio Mordecai, que salvou a tua vida.
E o rei muito se enfureceu, muito se enfureceu. Se arrependeu imediatamente. E ela pede e clama para que o rei revogue o edito que foi espalhado por todas as províncias, reis e nações para matar o povo judeu e tirar o seu dinheiro. E na mesma hora, o rei Assuero pede para que Ramã seja enforcado na forca que o próprio Ramã levantou para matar Mordecai. Chama Mordecai e o levanta como seu ministro. O dia D chegou. O dia da decisão definitiva de Deus. O dia do julgamento rápido, imediato, do mal, do diabo, do demônio, do inimigo, do destruidor, chamado Ramã. Sem apelo, sem defesa, imediato como ele queria com Mordecai. Por isso que no começo eu falei, vamos terminar a história de Esther com a lei do retorno. Cumpriu-se então o Salmo 23 nesse banquete. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa preparada por Deus para a nação judia foi ali a mesa do rei Assuero, junto com o diabo, o destruidor. A mesa preparada por Deus para a nação brasileira já está preparada faz tempo, há décadas. A armadilha que Ramã armou para Mordecai agora é sua. Agora ele prova do seu próprio veneno. O seu plano foi um tiro no pé. O rei revoga e muda os decretos. O povo judeu é livre da sentença de morte. Os judeus matam seus inimigos e tomam suas posses de tudo. E Mordecai se torna ministro do rei. A história de Esther e de Mordecai nos ensinou muito. Até que ponto somos de fato, digamos, judeus? Até que ponto somos de fato fiéis e crentes no poder de Deus? Até que ponto temos fé? Até que ponto somos sábios? Até que ponto somos conduzidos pelo Espírito Santo? Até que ponto vivemos as promessas de Deus do Monte Gerizim à nação judia, que pode ser aplicada a todo aquele que crê em Deus? Vos colocarei por cabeça e não por cauda. Até que ponto temos autoridade para expulsar e destruir e matar demônios, que não são espíritos, mas são homens maus, perversos? Procure entender que o Brasil só vai mudar quando você, brasileiro e brasileira, souber votar, escolher. Porque Mordecai, sendo homem falho, ele foi eleito pelo rei. Ele foi levantado pelo rei para ser o primeiro-ministro de uma nação persa. Ele foi uma luz no mundo de trevas. Quantas luzes nós temos, mas que estão debaixo da mesa? Jesus disse que uma lâmpada não se coloca debaixo da mesa. Não se acende uma vela e se coloca debaixo da mesa. Não, ela tem que ficar num lugar amplo e que clareie toda a casa. Quantas luzes nós somos? E onde nós estamos queimando, não é, o nosso azeite? Onde nós estamos queimando o pavio? Somos luzes, estamos queimando em vão? Temos conhecimento de Deus, sabemos que Deus existe, mas não resolve nada. Em meio a tantas situações que Deus tem nos mostrado nesse país. Tantos planos econômicos, tantos planos para destruir a saúde pública, tantos planos para destruir a aposentadoria, tantos planos para destruir a sua mente dentro das igrejas, tantos roubos, tantos templos de bilhões, e você não faz nada. Você não brilha, você não é sal da terra, você não é fogo que consome, você não luta, você fica quieto, você se conforma, você vota em quem não presta. Para que Deus venha agir na nação brasileira e para que essa nação saia do status de vergonha, de malandragem, de cafajestagem, de um povo burro, você precisa acordar
e agir não só com fé, mas com inteligência e ir para cima, lutar pelos seus direitos. Senão, não vamos sair dessa situação. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. As prefeituras, os palácios de governadores, as cadeiras de senadores, de delegados, de juízes, de advogados, de médicos, de autoridades, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, do presidente. Esses postos estão lá esperando para que o justo, o que crê em Deus, o fiel, o que tem caráter, tome posse e expulse de vez o demônio chamado homem mau, corrupto e perverso. Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nesta noite eu oro junto com o teu povo brasileiro, para que o mal que assole esta nação seja eliminado, destruído, não só pela fé, mas pelas oportunidades que o Senhor já tem nos dado faz tempo, escândalo após escândalo, vergonha após vergonha, humilhação após humilhação, mortes após mortes. Quantas pessoas morreram durante esses governos que se passaram? E esse ano, quantas pessoas foram levadas embora pelo coronavírus? Pela perversidade, pelo genocídio desses demônios que só pensam em dinheiro, investimento da China, indústria, patentear remédios, indústria farmacêutica a preços altíssimos onde o pobre não alcança, hospitais públicos que não chegaram o cloroquina, mas no Sírio-Libanês, no Hospital São Luís, no Albert Einstein, chegou o cloroquina. Para o presidente chegou, para o ministro chegou, para o Davi Wip chegou, mas para o povo pobre chegou foi a sepultura, a morte, porque lucraram 18, 19 mil reais com a morte de pessoas que deixaram saudades, vidas, sorrisos. Não mataram só os idosos e essas milhares de pessoas que foram embora. Mataram o filho, a filha, o neto, a companheira, o companheiro. Mataram famílias inteiras. O Brasil vive um luto maldito provocado pelos políticos e também com o apoio dos religiosos. Venha, ó Deus, com seus anjos, com seus espíritos de luz, venha com a força da justiça sobre esta nação e derruba esses cães malditos da política brasileira e da religião no Brasil. Salva o teu povo, ensina o teu povo a ter coragem, a ir para cima, com sabedoria, com inteligência, neste ano de eleição. Assim eu peço, derrama a sua bênção, a sua cura sobre os que estiverem doentes, acometidos, infectados, com toda e qualquer enfermidade letal, câncer, HIV, AVC, hipertensão, os que estiverem com Covid e tantas outras moléstias criadas pelos homens. Senhor, venha com a tua misericórdia e com o seu poder. Sara essa nação, sara este povo, para que juntos possamos viver e dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que assim seja. Que a tua paz venha sobre cada casa, sobre cada lar. Nos dê inteligência. Levanta o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.